Fala galera, aqui é professor Júnior na área, gente. Eis aqui então o material, para essa nossa primeira semana de aula, que trata sobre o estudo da porcentagem, assunto de suma importância para o ensino médio de forma geral, tanto para o primeiro ano quanto para o segundo ano, principalmente para o terceiro ano, já que é um assunto muito visado na prova do Enem. E é um conhecimento básico que vem desde as séries iniciais, sexto ano, sétimo ano, e que agora no ensino médio vai fazer muita diferença durante os nossos estudos, tá? Então vamos ao conceito de porcentagem inicialmente, né? A porcentagem, como vocês estão vendo aqui pela nossa definição, ela é uma fração, né? Cujo o denominador dela é dado pelo valor 100, por isso que a gente costuma dizer o nome por cento, né? Aqui eu cito alguns exemplos. Por exemplo, 15% ele é representado na forma percentual pelo valor seguido do símbolo da porcentagem. Como vocês podem observar aqui no nosso texto, o 15% ele está representado dessa maneira, com o símbolo da porcentagem, né? É a forma percentual. Ainda podemos representar essa forma percentual na sua forma fracionária, que é quando você representa a fração com o denominador 100. E além da forma percentual e a forma fracionária, ainda temos uma terceira forma, que é a forma decimal, né, também chamada de forma unitária, que é quando você divide o numerador 15 pelo denominador 100. Né? Se você divide 15 por 100, você encontra 0,15, né? Pelas regrinhas, né, de divisão por 10, 100 e 1000, vocês devem lembrar que quando você divide, por exemplo, por 100, né, essa casa decimal, que vem logo aqui depois do 5, né, ela volta duas casas para o lado esquerdo, e a vírgula para aqui na frente do 15, fazendo com que ele fique 0,15, né? Esses conceitos iniciais, né, que a gente vê lá no sexto ano, por exemplo, no ensino fundamental, que vão fazer uma diferença tremenda aqui nas nossas regrinhas de porcentagem, né? Aqui eu coloco uma tabela com exemplos de porcentagens que podem aparecer, por exemplo, para a gente representar tanto na forma fracionária como também na forma unitária. Então, por exemplo, 35%, que é esta nomenclatura que você está vendo aqui, ela é a forma percentual, que vem com o símbolo da porcentagem, e que você pode representar na forma fracionária como sendo 35, como sendo o numerador da fração, e o denominador dessa fração vai ser o 100. Então, 35 centésimos é a forma fracionária de você representar a porcentagem. 35% é a mesma coisa que 35 centésimos. Mas se você quiser representar na forma unitária, aí você vai ter que dividir o numerador 35 pelo denominador 100. Nesse caso, vale lembrar que quando você divide por 10, por 100, por 1000, a vírgula sempre vai voltar para o lado esquerdo. Lembrando que a vírgula fica no final do número. Como ela está aqui invisível e você está dividido por 100, a vírgula vai voltar apenas duas casas decimais para o lado esquerdo, pelo fato de que o 100 tem dois zeros. Por isso você só volta duas casas. Ah, então quer dizer, se tivesse três zeros, voltaria três casas com a vírgula? Exatamente, né? Nesse caso, como a gente está dividindo por 100, a gente só vai voltar duas casas para o lado esquerdo, fazendo com que esse número vire 0,35. Então é importante que vocês preencham aí na ficha de vocês, né, essas nomenclaturas que a gente está colocando para a forma fracionária do número 35%, como também a forma unitária, que é 0,35, ok? A mesma coisa vai valer para os outros. 8% você pode representar na forma fracionária, como 8 centésimos, e que na forma de número decimal você teria que dividir o 8 pelo 100. Mais uma vez, levando em consideração a regrinha de dividir por 100, a vírgula vai andar duas casas para o lado esquerdo, uma já contando com o 8 e duas, ó, e a vírgula para bem aqui, fazendo com que nesse espacinho vago entre o zero e aqui antes da vírgula mais outro zero. Então podemos dizer que a representação decimal do 8 centésimos é a mesma coisa que 0,08 na forma decimal ou forma unitária.
0,2%, a gente vai representar logicamente o 0,2 como sendo o numerador e o 100 como sendo o denominador da fração. Claro que é muito pouco comum a gente observar numa fração o denominador como sendo um número decimal. Isso daí é pouco provável de aparecer, por exemplo, em questões envolvendo fração. O mais comum é que você elimine essa vírgula aqui do numerador e compense essa perda da casa decimal aqui embaixo como sendo 1000. Aí esse cara, no caso, viraria 2 milésimos, né? Que é uma forma de representar também essa fração, né? Com o numerador sendo um número decimal. Então, 2 milésimos pode ser a fração representativa dessa forma fracionária, né? Eliminando a vírgula do numerador. E claro, se você vai dividir o 2 por 1000, a vírgula vai voltar 3 casas para o lado esquerdo, fazendo com que esse número vire 0,002, mostrando então que temos 3 casas decimais aqui após a vírgula, que é também uma regrinha de divisão por 1000, tá bom? Então não precisa fazer conta, né? Mas é o caso de voltar com a vírgula. Então, nesse primeiro momento, era só para a gente recordar como fazer as representações percentual, fracionária e também unitária dos números percentuais, tá bom? Mas agora uma coisa importante que a gente precisa recordar também lá do ensino fundamental é como a gente faz para calcular a porcentagem de uma determinada quantidade. Por exemplo, você está no comércio e no comércio você vê que tem uma bolsa que está com um desconto, por exemplo, de 20%. Aí tu queres saber quanto é que vale 20% desse valor da bolsa. Vamos supor, tem R$ 500 a bolsa, o valor. Aí você quer calcular 20% de R$ 500, é possível você descobrir quanto que isso vale em dinheiro. Para isso você tem que saber calcular a porcentagem de uma certa quantidade. Então eu coloco aqui, olha, para calcular o percentual de certo valor, né, de certa quantidade, podemos utilizar uma regra de 3 ou fazer o uso da fração de denominador igual a 100, que acaba sendo mais prático. Como assim? Existem duas formas de você fazer o cálculo da porcentagem de uma quantidade. Você pode usar a regra de 3, que é um processo que o aluno costuma entender melhor, como também você pode usar um processo mais prático que a regra de 3. Eu posso comentar aqui as duas maneiras. Por exemplo, pela regra de 3, o que você tem que ter em mente? Que o total, né, de uma quantidade, ela equivale sempre a 100%. Então, por exemplo, eu ganho R$ 1.800 num jogo, por exemplo. Aí eu vou dar 25% desses R$ 1.800 para um parente meu. Aí eu quero saber quanto de dinheiro ele vai receber. Então entenda que esses R$ 1.800 ele é o valor total que você ganhou no jogo, por exemplo. E, claro, por ele ser o valor total, em porcentagem, esse valor ele sempre corresponde, galera, a 100%. Então você pode armar uma regra de 3. 1.800 corresponde a 100%. Porcentagem embaixo de porcentagem. 25%, que é o valor percentual que nós temos, corresponde a X. Aí você pode, logicamente, aí, armar uma regra de 3 fazendo a multiplicação cruzada, tá bom? Aí você vai fazer, olha, 100 vezes x, vocês sabem que isso daí vai dar 100x, né, galera? Então, 100 vezes x vai dar 100x, igual a 25 vezes 1.800. 25 vezes 1.800. Pelas regrinhas de equação, vocês sabem que o 100 que está multiplicando aí o x na equação, bem aqui o 100 está multiplicando, né? Esse 100 ele vai passar para o segundo membro como, galera? Ele vai passar dividindo. Então você vai ter, logicamente, essa configuração aqui, né? X igual a 25 vezes 1.800 dividido por 100. Onde, nesse caso, a gente vai poder cortar os zeros. Por exemplo, eu posso cortar um zero de cada, um zero com esse, outro zero com esse, fazendo então que sobre a conta 25 vezes 18.
Aí você vai ter que realizar aí a conta, né, 25 vezes 18, para ver quanto que vai dar. Então, por exemplo, vou abrir a minha calculadora aqui para a gente fazer mais rápido, claro. Se a gente fizer aqui 25 multiplicado por 18, ó. Olha quanto é que vai dar aqui, vai dar 450. Ah, então quer dizer que se eu tivesse ganho uma quantia de R$ 1.800 e desse 25% para um parente meu, eu estaria dando para ele R$ 450, tá bom? Então isso daí é uma ideia prática usando a regra de 3 para você descobrir quanto que você deveria dar dessa porcentagem, né, para o parente. Então R$ 450, digamos assim. Isso daqui é um método, né, que eu considero um método que demora muito para ser resolvido, porque tu tem que armar a regra de 3. Depois de armar a regra de 3, vai fazer a proporção até chegar nesse valor. Mas existe um método mais prático, tá bom? Depois vocês pausam aí o vídeo, aí vocês podem anotar essa regra de 3, porque talvez você ache mais fácil. Mas eu vou apagar aqui a minha, porque eu acredito que um método mais prático de fazer a regra de 3 é você usar uma representação que é meio que uma fórmula. Mas essa fórmula tu não precisa decorar, porque o próprio nome está dizendo, é o cálculo da porcentagem de uma quantia. Ou seja, quando tu queres calcular 25% de 1.800, basta você fazer assim, ó, tu faz o 25 na forma fracionária, assim, ó, 25% na forma fracionária. Esse dímen aqui na matemática, ele representa a conta de vezes. 1.800 é o valor total. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você já vai aqui direto na própria conta que nós armamos, ó, você vai cortar os zeros. Olha aí, ó. Fazendo então que sobre justamente aquela conta que a gente fez ainda agora, 25 vezes 18, que aqui na calculadora a gente fez, né, deu 450. Então, se eu quero calcular 25% de 1.800, isso equivale a 450. Tá legal? Agora, olha só uma forma lógica de você fazer esse cálculo. Por exemplo, 100%, a gente viu que 100% corresponde sempre ao valor total, certo? Vocês concordam que 50% é a metade desse valor? Quanto é que seria a metade de 1.800? Não seria 900? Ah, então 1.800, ó, 1.800 corresponde a 100%. 50% não é a metade de 100%, então a metade de 1.800 é 900. R$ 900, né? Digamos assim. 25% não é a metade de 50. Então, se eu quisesse calcular a metade de 900, né, a metade de 900 seria exatamente 450. Tá vendo que dá para vocês fazerem de cabeça essas continhas aqui, isso é um cálculo de porcentagem? Só que aqui eu estou mostrando uma forma, né, prática também de você fazer esse cálculo, caso você não tivesse esses padrões. 100% é o total, 50% é a metade, 25% é a metade da metade. Pensando dessa maneira aqui, né, a gente faz rápido a conta, mas se não for esses valores, aí você vai ter que armar essa conta que nós fizemos aqui, né? 25% na forma fracionária de 1.800, faz o corte nos zeros, você obtém aí 450 como sendo a resposta, né? Então são várias maneiras da gente calcular. Olha aqui outro exemplo, 7% de 940. Ah, professor, eu recebi R$ 940, né, num dinheiro que eu ganhei lá no trabalho. Aí desses R$ 940, 7% eu vou destinar, sei lá, para o meu lazer. Aí eu quero saber quanto que eu vou gastar, né, para o meu lazer utilizando 7% desse dinheiro. Aí tu pode fazer essa mesma conta. Você vai pegar 7%, colocar na forma fracionária. O dia na matemática, como vocês já sabem, é o vezes. Lembrando que o vezes você pode colocar tanto na forma de pontinho, como eu fiz aqui na letra A, como você pode colocar o vezes mesmo tradicional, que vocês conhecem do ensino fundamental. Então você vai fazer 7 centésimos, que é 7%, né, de 940 dessa maneira. Ah, eu posso cortar os zeros? No caso, como 940 ele só tem um zero, aí eu vou poder cortar um zero de cada somente, tá vendo?
O que sobra? 7 vezes 94. Se você fizer 7 vezes 94, olha, 7 vezes 94, você vai encontrar 658, certo? Então você pode fazer aqui 658 como sendo o resultado dessa multiplicação. Só que percebam que aqui embaixo sobrou um 10, ó, então ele fica aqui embaixo. Olha, professor, a regra de divisão por 10, por 100, por 1000 cabe aqui. No caso, como você tem a regra de divisão por 10, lembra que a vírgula ela vai ter que voltar para o lado esquerdo. Ó. Ela vai sair daqui e voltar uma casa só para o lado esquerdo. Mas por que só uma casa? Porque o 10 só tem um zero. Então você pode escrever o resultado como sendo 65,8, por exemplo, né? Ah, então 65,8 reais dos 940 reais que eu ganhei, né? Eu vou destinar para um lazer meu, né? Vou num clube, sei lá, vou gastar isso daí. Então, isso daí é um exemplo, né, de como você pode utilizar também o cálculo da porcentagem de uma quantia. Tem mais um exemplo que eu coloquei aqui em cima. Olha. Ah, eu quero calcular 45,8% de 15 mil reais. Né? Então, por exemplo, 45,8%, né, de 15 mil reais, você pode também fazer o cálculo utilizando aquela regrinha. 45,8% você coloca na forma fracionária. O na matemática é o vezes, olha, de 15 mil reais, vamos supor. Ah, eu posso cortar os zeros, professor? Posso cortar os zeros também. Ó. Posso colocar aqui o corte, ó, um zero daqui com um zero do 100, um zero daqui com outro zero do 100. Quando você cortar tudo dos zeros, em cima vai sobrar 45,8 multiplicado por 150. Você pode fazer a conta, 445,8, né? Multiplicado por 150. Se você fizer essa continha, olha só quanto é que vai dar. 6.000, deixa eu apagar aqui, 6.000, vamos ver aqui, o valor que nós obtivemos foi 6.870. Então vamos escrever 6.870. Então aqui, de novo, utilizando a mesma regra prática que nós fizemos nos outros quadros, de como calcular a porcentagem de uma quantia, é válido também para essa situação, tá legal? Mas também, galera, há situações onde a gente, por exemplo, precise fazer a transformação de uma certa quantidade em porcentagem. Vamos dizer assim, eu ganhei, sei lá, R$ 1.000, né? Ganhei R$ 1.000. Aí desses R$ 1.000 eu vou dar R$ 300 para um parente meu. Quantos por cento eu estou dando de dinheiro para o meu parente, né? Então, quer dizer, há a possibilidade de você transformar a quantidade em valores percentuais, né? Para você saber quantos por cento do dinheiro que você tem você está destinando para a pessoa que você quer doar o dinheiro. Então, por exemplo, como é que eu posso fazer, né, a representação de uma quantidade, né? Deixa eu afinar mais isso daqui para que a gente possa transformar essa quantidade de porcentagem. É isso que eu coloco bem aqui. Ó. Outro problema bastante comum de porcentagem é querermos saber que percentual certo valor corresponde em relação ao outro. Aí, nesse tipo de problema, também podemos utilizar a regra de 3, como eu expliquei para vocês ainda agora. Ou usar a fração, que também se torna um método mais prático para você poder fazer a transformação de uma certa quantidade em valores percentuais. Então aqui eu coloquei dois exemplos, tá bom? Para vocês observarem, depois completarem na ficha de vocês. Vamos lá ver o que trata esse problema bem aqui, galera. Nesse problema, nós temos a seguinte situação. Uma pessoa, né, ela recebe um valor, né, de R$ 3.800 no salário dela, né? E ela paga R$ 570 na prestação da casa onde ela mora, né? Do salário dessa pessoa, ou seja, desses R$ 3.800, essa prestação de R$ 570
ela corresponde a quantos por cento? Aí você pode armar a regra de 3, como eu expliquei ainda agora. Você pode fazer, ó, 3.800 corresponde a quantos por cento? 100%, porque é o valor integral do salário dela. Desses 3.800, ela tem que pagar R$ 570 de aluguel. Isso corresponde a X. Aí você vai fazer a multiplicação cruzada, igual como eu expliquei ainda agora. Vai fazer, ó, 3.800 multiplicado por x dá 3.800x. Igual 570 vezes 100. 570 vezes 100. Se tu multiplicar 570 com 100, gente, é a mesma coisa que pegar os dois zeros do 100 e acrescentar bem aqui. Vai dar 57.000. 570 vezes 100. Tu pega o 570 e no final acrescenta só os dois zeros do 100, que já é o resultado dessa multiplicação. Aí o 3.800 que está multiplicando, ele vai passar lá para baixo dos 57.000, ó, ele vai passar dividindo. Ó. Ah, eu vou poder cortar os zeros, professor? Claro que vai. Você pode cortar um zero de cada, olha, como você está vendo aí, e fica 570 dividido por 38. Aí vai ter que fazer a conta. 570, vou fazer bem aqui, ó, 570 dividido por 38, você deve encontrar aqui 15, olha. Ah, então quer dizer que 15%, por que porcento? Porque você está calculando porcentagem, tá vendo que tem porcentagem embaixo de porcentagem? Então 15% é o valor que eu pago para a minha prestação da casa, ou seja, dos 100% que eu ganho, eu só pago 15% para a prestação da minha casa. Por isso a resposta aqui é a letra B de bola. Tudo bem? Então, se você quiser, por exemplo, anotar e dar uma pausa no vídeo, anota essa resolução que é pela regra de 3, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Como é que você pode fazer essa conta de maneira mais rápida, que não seja por regra de 3. Você pode fazer assim. Se você quer transformar, gente, qualquer quantidade em porcento, o que você vai fazer? Você vai pegar essa quantidade, no caso aqui é 570, é ele que eu quero saber quanto vale em porcento. Você vai dividir sempre pelo valor total, que é o valor original, né? 3.800, né? Para você dar a resposta em porcentagem, basta você multiplicar por 100. Já acabou o problema. Agora é só fazer os cortes, olha. Posso cortar aqui um zero de cada, tá vendo? Posso cortar aqui um zero de cada. Ficando então 570 dividido por 38, que foi a mesma conta que eu fiz ainda agora aqui, ó, usando a regra de 3. Então é muito mais rápido vocês fazerem assim. 570 dividido por 38, como vimos ainda há pouco, corresponde a uma porcentagem de 15%. Pronto, toda vez que vocês quiserem fazer o cálculo de um número para porcentagem, pega esse número, divide pelo valor total e multipliquem sempre por 100. Por que tem que multiplicar por 100, professor? Porque é 100%. Para você transformar em porcentagem, você sempre tem que multiplicar por 100. Por isso aqui a resposta correta, a letra B de bola, tá legal? Aqui na segunda, olha, diz assim, olha, uma mercadoria que custava R$ 2.000 sofreu 2 aumentos sucessivos, um de 15% e outro de 10%, respectivamente. Eu quero saber qual vai ser o preço final e quantos por cento aumentou, né, o percentual, né, com o preço final e o aumento percentual total desse preço final em relação ao preço inicial são respectivamente iguais a. Então queremos saber duas coisas, por isso que nas alternativas aí tem duas respostas. Uma para você saber qual foi o preço final depois dos dois aumentos percentuais e depois eu quero saber quantos por cento aumentou em relação ao valor inicial que a mercadoria custava, né? Então vamos lá, gente. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo, primeiramente, quanto que foi o aumento para 15%. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos primeiramente calcular 15% de R$ 2.000. Tá? Como é que faz isso? Igual como a gente fez ali nos primeiros exemplos. Ó. 15% de R$ 2.000, você vai fazer isso aqui, ó, 15% vezes 2.000, certo?
Aí você já vai poder cortar os zeros aqui, ó. 2 zeros daqui, 2 zeros daqui. Aí sobrou 15 vezes 20, né? O dobro de 15 é 30, né? Com mais um zero, 300. Então quer dizer que o primeiro aumento foi de R$ 300. A mercadoria que era R$ 2.000, agora quanto é que ela vai valer, gente? Agora a mercadoria vai valer os R$ 2.000 e mais os 300 de aumento. Então ela passa a valer R$ 2.300, concorda? Só que ela vai sofrer um segundo aumento, que é de 10%. Então vamos calcular agora, gente. 10% do valor atual da mercadoria. Ó. 10% de 2.300. Faz a conta. 10 sobre 100 vezes 2.300. Podemos cortar os zeros, professor? Podemos. Ó. Cortar os dois zeros. Sobrou ali na conta, galera, 10 vezes 23. É só acrescentar o zero do 10 no final do 23 e ele vira 230, não é, gente? Ora, pessoal, a gente quer saber qual foi o valor da mercadoria depois dos dois aumentos. Depois do primeiro aumento, que foi de R$ 300, ela passou a custar 2.300. Com mais o aumento de 230, como é que eu vou descobrir o valor total do aumento da mercadoria? Você vai juntar os 2.300 mais os 230 de aumento que ela teve agora. Aí você soma, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 3 dá 3, 3 mais 2 dá 5 e baixa o 2. Ó. Então quer dizer, a mercadoria antes ela custava R$ 2.000. Depois do aumento de 15% e depois do aumento de 10%, olha para quantos reais a mercadoria foi, galera. Foi para R$ 2.530, ou seja, houve um aumento total de R$ 530 em relação ao valor original da mercadoria. Aí tu poderia me perguntar assim, professor, não era mais fácil eu ter feito 15% mais 10%, que dá 25%, e calculava 25% de 2.000, não vai dar a mesma coisa? Não, não vai dar. Porque esse aumento, gente, ele é sucessivo, ele não é simultâneo. Você faz primeiro uma porcentagem, depois você vai fazer a outra, igual como nós fizemos aqui. Tudo bem? Isso é uma das perguntas. Ele quer saber qual o valor total da mercadoria após os dois aumentos. Então tá fora a letra A, tá fora a letra B. Quem está no páreo é a letra C e a letra D, que está mostrando para a gente que o valor aqui dos dois aumentos, né, resultou em um total de R$ 2.530. Mas agora, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, vocês vão anotar essa resolução. E eu vou mostrar agora para você como é que resolve a outra parte da pergunta. Porque agora ele quer saber quantos por cento houve de aumento do valor final da mercadoria. Ó, aqui o valor final, ó, 2.530, aqui no finalzinho, né? E ele quer saber quantos por cento isso aumentou em relação ao valor original, que era R$ 2.000. Então, vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui essa parte, para a gente fazer aqui direitinho o cálculo de quantos por cento aumentou, que também você pode fazer por regra de 3, como também você pode fazer usando aquele macete da fração que eu expliquei ali em cima. Então, ó, o valor inicial da mercadoria era R$ 2.000, como o texto disse. E o valor final dela, após os dois aumentos, foi para 2.530. A gente sabe dizer quanto aumentou em dinheiro. Em dinheiro, a gente sabe que esse aumento é só tu fazer a diferença, né? 2.000 para 2.530, quanto é que foi a diferença aí? Não foi R$ 530? Não é isso? 2.530 reais. Só que a pergunta dele não é essa. Ele quer saber o seguinte: qual foi o aumento percentual e não o real? Para você saber, gente, o aumento percentual, o que você vai fazer? Você vai pegar o aumento real, que foi de R$ 530,
e você vai dividir pelo valor original da mercadoria, que foi de R$ 2.000, igual como eu expliquei naquela questão aqui em cima, ó, que nós fizemos essa do 15%, tá vendo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Ah, eu posso cortar o zero para facilitar a conta? Posso cortar o zero aqui, ó. E aí fica 53 dividido por 200, né, galera? Aí tem que fazer a conta. Se você dividir 53 por 200, lembrando que tem que multiplicar por 100 ainda aqui, viu? Porque lembra que para transformar em porcento tem que multiplicar por 100. Eu ainda posso cortar mais zeros, inclusive, né? Eu posso cortar mais um zero daqui do 100 com mais um zero aqui, ó. Ficando então 53 dividido por 20. Ah, professor, quanto é 53 dividido por 20? 53 dividido por 20, isso equivale a 2,65. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. R$ 530 é a diferença, né? Em relação ao valor original, que é de R$ 2.000, por ter um zero de cada, né? Ah, ainda faltou multiplicar por 10 aqui, né? Que tem um 10 sobrando bem aqui, certo? A gente tem que pegar esse 2,65, que é o resultado de 53 dividido por 20, ainda tem que multiplicar pelo 10 que sobrou, né? Então, multiplicado por 10, isso daqui vai dar 26,5, né, galera? Então, vamos escrever bem aqui que o resultado é de 26,5%. Ficando, então, aqui a letra D de dado, tá certo? Beleza, galera? Então, quero que vocês peguem a ficha de vocês, deem uma estudada nessa videoaula, façam essas atividades que estão aqui, que logo mais eu vou estar liberando outra atividade para que vocês possam estar complementando os estudos de porcentagem para a gente poder continuar as nossas aulas presenciais, tá legal? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.